Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta segunda-feira, mais uma semana em que é um prazer receber cada um de vocês aqui na Gazeta do Povo. Temos muitos assuntos quentes aqui, temos vários convidados especiais, um deles já está ligadinho ali, que é o senador Eduardo Girão, já vamos chamá-lo. Antes só vamos dar boa tarde para Frederico Junkert. Boa tarde. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos os espectadores aí do Entre Linhas. Vamos ver com o nosso comandante se o senador Girão está ok, ainda não. O senador já vai ligando a câmera aí, já a gente te chama, mas já vou introduzir o assunto, que é o assunto de destaque do programa, é uma das primeiras perguntas também que pretendo fazer ao senador, que é o seguinte: a gente vê nomes aí, possíveis nomes de parlamentares estariam aí na lista encontrada pela PF, estariam envolvidos, inclusive, nesse escândalo do INSS, o que torna esse escândalo bilionário ainda mais grave. Vamos chamar o senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa Entre Linhas. Muitíssimo boa tarde, uma honra, Mariana, estar participando com você, com o Frederico, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo a partir do programa Entre Linhas. Os assuntos para conversar com o senador, queria começar falando sobre essa questão mesmo, né, do possível mensalão do INSS, o que tornaria esse caso ainda mais grave. Então é possível que deputados e senadores estivessem aí numa lista e todo participando de fato de uma forma ativa desse esquema, senador. Pois é, e tudo isso vem à tona, né? Por isso que a gente fica na dúvida, será que é um vazamento seletivo, novamente, né? Porque o Senado está completamente vazio, acho que só tem eu aqui hoje no Senado Federal, né? Tá tudo bloqueado aqui pelo BRICS, vai ter umas atividades do BRICS aqui na capital federal. E o Senado não vai ter sessão, não vai ter comissão, mais uma semana parada e, justamente, aí é aquela velha história, eu aprendi na vida que não existe coincidência, né? Nada é por acaso. Eles vão fazer o julgamento da questão do marco da internet, marco civil, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, e aí é revelado o nome de, assim, aqui e acolá, essa questão de que existe um mensalão em cima do aposentão, né? Beneficiando alguns políticos, e a gente precisa saber, a gente precisa repercutir isso, cobrar posicionamento, e justamente no momento que se vem essas informações todas, eles fecham o Congresso. Aí fica a pergunta para você tirar as suas próprias conclusões. Por que acontece isso justamente agora? Né? Por que isso não saiu semana passada? Né? Por que não avisaram há mais tempo? Né? Então a gente entendeu que o Davi Alcolumbre postergou para o dia 17 a nossa sessão do Congresso, onde vai ser lida a CPMI da Damares. Eu, particularmente, discordo dela, vi pela mídia que ela fez aí elogios ao Omar Aziz, e todo mundo viu o que o Omar Aziz fez na CPI da Covid, né? Um palanque eleitoral para desgastar o governo, para promover o Lula. Faziam-se reuniões na CPI lá junto com o Lula, chegou isso a vazar, né? Que o Lula participou de algumas reuniões com o presidente da CPI, e enfim, e a gente espera que essa CPMI, que juntando Senado e Câmara, ela tenha um desfecho diferente. Nós vamos denunciar, se o governo Lula vier de novo, como ele fez também na CPMI do dia 8 de janeiro, ocupar os espaços da comissão, relatoria, presidência, os membros que sequer assinaram, né, a instalação, e é o mesmo caso agora com o roubo do INSS. Se eles quiserem tomar a CPI para bloquear, para sabotar a investigação, pelo menos enquanto a gente tem rede social, nós vamos denunciar para a população brasileira mais essa marmota dentro do Congresso Nacional. Senador, na semana passada o tema mais discutido no Brasil foi a provável aplicação das sanções da Lei Magnitsky
contra o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor tem visto a repercussão em torno desse fato e a própria postura aí do ministro das Relações Exteriores do governo Lula em relação a essa eventual sanção a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes no primeiro momento, mas se discute inclusive que ela seja estendida para demais agentes públicos aí envolvidos, né, nessas violações à liberdade de expressão no Brasil? Olha, a gente tem que respeitar, né? Respeitar, não cabe a mim ficar comentando a aplicação de eventuais desvios. Aqui no Brasil a gente sabe que nós estamos vendo um cerceamento de parlamentares, de jornalistas, né? Uma caçada implacável à livre opinião, censura comendo solta. Agora, se pegou americano lá, empresas americanas, é uma decisão dos Estados Unidos, né? E a gente tem que respeitar o posicionamento. Não cabe a mim fazer nenhum julgamento sobre leis de outros países, posicionamentos de governos do exterior. Agora, o que eu posso dizer é que o Lula sair em defesa de Alexandre de Moraes, como ele fez esse final de semana, eu acho que é algo assim que mostra a subserviência, né, do Palácio do Planalto ao Supremo, né? Aí fica aquele questionamento, devolvendo a gentileza de que aconteceu durante as eleições de 2022, que se censurava tudo em relação ao então presidente, que na época concorria, o Bolsonaro, que não podia dizer que o Lula era amigo de ditador, que não podia dizer que o Lula defendia, que o PT defendia o aborto, né? E logo depois, até o documentário do Brasil Paralelo teve uma censura prévia, né, pela ministra Carmen Lúcia, dizendo que não, censura a gente só pode até aqui, né, vale até o dia 30, depois das eleições não. Mas a gente viu que continuou tudo e o errado não pode ser aplicado jamais, né, porque aí os fins justificam os meios, né? Então, será que é retribuindo a gentileza agora, né, como o TSE, no meu modo de entender, funcionou como um verdadeiro partido político naquele momento, com um lado na história, de forma totalmente parcial para o Lula, né, com essas censuras todas para um lado e para o outro não, né? Então, assim, eu vejo que fica feio para a diplomacia brasileira, que sempre teve um histórico de neutralidade, de construção de uma cultura de paz. Você pegar grandes nomes, né, brasileiros, um deles dá nome ao plenário do Senado Federal, que é o nosso patrono, Rui Barbosa, né? Você tem Oswaldo Aranha também, tantos outros nomes brilhantes. Aí, no governo Lula, de 2023 para cá, o que é que a gente vê? Estende o tapete pro Maduro, tapete vermelho, com 3 meses que o Lula tinha assumido, estendeu aí com honras de Estado, né? Foi recebido no Brasil. Algo que, meses antes das eleições, não podia dizer que ele era amigo, que ele tinha boa relação. Olha só. Aí, logo depois, você tem sinais trocados com Daniel Ortega, que persegue cristãos, né? O silêncio ensurdecedor do Brasil nas barbaridades de direitos humanos que acontece naquele país, o silêncio com os presos do 8 de janeiro. O governo Lula, pelo contrário, né? Ele faz enfatizar essa intimidação, né? As prisões arbitrárias de pessoas que não tiveram direito à ampla defesa, o contraditório, que as pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, nem pela justiça, que não tem prova nenhuma, né? Apenas copiaram e colaram, ou seja, não tem individualização das condutas, estão sendo massacradas, né? E o governo Lula faz avalizar isso, né? O PT aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que era presidente nesse período, o senador Paulo Paim, nunca falou um pio sobre isso, né? Não, a gente, inclusive, pedimos para fazer visitas aos presos e não se tinha posicionamento com relação a isso, para fazer audiência pública nesse sentido, era um boicote, né? Então, o governo Lula flertando descaradamente com agora
a Rússia, com o Putin, né? Com a China. Então a gente, e fala lá, ainda vai a primeira-dama dizer, olha, me ajuda lá o Brasil com relação à liberdade de expressão lá, que estão falando tudo. Eles usam as crianças para fazerem o que estão querendo fazer quarta-feira, né? Então, assim, é um povo que joga baixo, é um povo que não tem escrúpulo nenhum, né? E a gente sabe do histórico, né? Pegar uma pessoa que foi descondenada, colocar na presidência da República, né? O que é que você vai esperar sobre tudo que está acontecendo no Brasil? Estatais quebrando, estatais dando um prejuízo numa série histórica de 20 anos, escândalo para lá, escândalo para acolá, roubar das pessoas mais que estão numa situação mais vulnerável, na velhice, né? Que passou a vida inteira poupando ali, contribuindo para ter uma aposentadoria digna, para comprar remédio, pessoas que ganham um salário mínimo, do Nordeste, né? A maioria do Nordeste. Então, assim, é desumano isso, é algo assim que dói na alma e no coração do cidadão de bem. Mas você pode ter certeza, quero aqui repetir, nós estamos acordando, os brasileiros de todo o país. Estive esse final de semana lá em Fortaleza, no Ceará, e nas ruas as pessoas dizendo, olha, não dá mais, continue firme, porque a gente vai mudar, vamos nos engajar para levar a direita de novo ao poder, seja no Senado, na presidência da República. E os conservadores, a nossa esperança é esse levante das pessoas de bem, que tem realmente a mensagem da defesa da vida, da família, da ética, da liberdade, para que possa fazer essa mudança urgente no Brasil, porque a data limite é o ano que vem. Ótimo, senador. Ainda no âmbito aí, né, dos abusos do judiciário, gostaria que o senhor comentasse também, né, sobre a missão que o senhor lidera, né, da saída aos Estados Unidos para visitar, ouvir também 3 presas políticas pelo 8 de janeiro que fugiram, né, do Brasil e foram presas no Texas. Como que tem sido feito, organizado isso? Importante, Mariana, o modus operandi da gente, né? É bom que fique bem claro isso. Você vê que nós fomos na Argentina, 20 dias atrás, visitar lá os presos brasileiros. O Alexandre de Moraes não autorizou que a gente visitasse os presos no Brasil. Olha que loucura. Senadores da República não poder visitar brasileiros presos injustamente pelo dia 8 de janeiro. Olha os direitos humanos dessa turma como é que é. Não sei o que é que ele tem medo que a gente vá ver. Mas lá na Argentina a gente foi, conseguimos a autorização da Justiça da Argentina, fizemos um relatório, foi aprovado, foi disponibilizado, tá para todo mundo ver na Comissão de Direitos Humanos. Fui eu, senador Magno Malta, senadora Damares, alguns assessores pagos pelo bolso da gente, tá? Importante você saber disso. A turma do outro lado, né, a turma da esquerda, do PT, desses outros partidos da base do governo Lula, quando viajam para o exterior, é tudo às custas de quem paga imposto, né? Mas a gente não. A gente faz questão, porque isso é ideal. A gente vai por ideal, né? Por projeto de poder, por dever, né? E aí agora tem uma nova missão, uma nova diligência, que nós estamos aí vendo data para visitar também presos, pessoas que a gente não pode chamar de fugitivos, porque são pessoas que não tiveram seu direito respeitado no Brasil e foram procurar asilo em outros países, né? E estão sob a tutela do Estado, foram presas, e a gente tem que, de uma certa forma, ver como é que estão as condições sanitárias, como é que está a condição jurídica dessas pessoas e, de uma certa forma, ter um olhar, né, do parlamento brasileiro sobre... São vidas, e repito, vidas que nunca tiveram problemas com a justiça nem com a polícia. Então, essa missão não tem data ainda, não está definida a ida para os Estados Unidos. Nós vamos ter que voltar na Argentina também, porque a coisa ainda não andou de acordo
com as informações dos brasileiros que buscam asilo naquele país, né, e que estão com a documentação lá, mas tem um aparelhamento dentro do governo Milei, né, que não está deixando exatamente esse direito das pessoas que são perseguidos políticos serem respeitados naquele país. Então nós vamos ter que voltar, inclusive cobrar do presidente Milei realmente se aquele lema dele, liberdade aquela coisa que ele gosta de falar, se realmente aquilo é só retórica ou se aquilo é para valer, né? Porque ele sabe tanto quanto a gente que existe uma perseguição política no Brasil, ele já verbalizou isso, né? Mas, na prática, o seu governo não está tendo a atenção devida com os brasileiros que estão sofrendo muito lá, inclusive com condições sanitárias que não deixaram a gente ver as condições sanitárias, né? E a gente precisa voltar para concluir o trabalho lá na Argentina e para os Estados Unidos também, nesse período, praticamente ali, para a gente concluir essas duas diligências sobre os brasileiros que estão naqueles países. Ótimo, senador Girão. Tem outro assunto também que eu gostaria de conversar com o senhor, que é uma das últimas falas aí de Lula, e dessa vez fazendo elogio ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele disse que o Hugo Mota será bem tratado pela esquerda. Tudo isso aconteceu em meio aí à crise pelo aumento do IOF, e isso pode ser visto, né, como uma tentativa de Lula de se reaproximar novamente do Legislativo, tentando aí apoio a essas medidas impopulares. Qual que é a visão do senhor? Mariana, o jogo para mim é casado, né? Nós estamos diante de um regime, não esqueça disso. Um regime Lula e alguns ministros do STF. Então esse regime, ele joga junto, é um time, né? O parlamento, a grande maioria acovardada, né? Embora que nós tenhamos nomes, tanto na Câmara como no Senado, que estão tentando lutar contra esse regime. E esse aceno que o Lula faz aí é aquela velha história do morde e do assopra, né? Ou ele faz um aceno aqui e alguns aliados dele, né? Inclusive a gente sabe disso, né? Que a maioria do pessoal que está lá indicado por ele, né? E pelo PT, e essas pessoas o que é que fazem? Vão lá atrás de operação policial. Surge do nada, começa a ter operação, chegar processo dentro do STF, tem o teu pai com as emendas parlamentares, tem não sei quem com as emendas parlamentares. Então aí fecha o circuito por um lado para que o outro possa conversar. Eu vejo dessa forma, né? É triste ver essa prática da cooptação. O governo Lula está sem dinheiro, né? Eu vejo que o ministro Flávio Dino está aí nesse trabalho de trazer transparência às emendas, o que eu acho que não devia nem ter emenda. O Senado e Câmara não é papel de parlamentar, tá ordenando recursos, né? O nosso papel é claro, fiscalizar o executivo e fazer leis, né? Mas o ministro Flávio Dino, que antes era ministro do Lula, olha o detalhe, da Justiça e da Segurança Pública, que disse, se o Congresso não deliberar sobre o controle das redes sociais, ou o governo Lula vai fazer, ou o STF vai fazer. O que está acontecendo agora? O governo Lula acionou o STF. Isso é uma pedra cantada. Lá atrás, pode pegar esse vídeo para você ver a ameaça que ele fez. E agora está concretizando a ameaça. Pensa que a gente é bobo? Absolutamente, né? Então é bom que as pessoas... Isso tem que ser exposto para as pessoas entenderem o jogo bruto aqui dentro. E aí esse ministro, que para mim parece mais um líder do governo Lula dentro do STF, né? Vendo que o governo está sem dinheiro, está acabando o dinheiro, vai lá e bloqueia as emendas. Vamos ver se vai bloquear mesmo ou se vai liberar para os amigos do rei, né? Mas me parece que as coisas no Brasil são 2 pesos e 2 medidas. Então, é muito triste ver esse tipo de instrumentalização de entidades importantes
por projetos políticos. Então, quando você vê, há pouco tempo atrás, Mariana e doutor Frederico, você vê há pouco tempo atrás, notícias saindo aí de preocupação de ministros do STF com o Senado em 2026, o ministro falando com o governador, articulando para que venha um candidato ao Senado, que encontrem nomes de peso. Por quê? Porque o problema do Brasil hoje é o Senado Federal. Todo mundo já entendeu isso. Não tem como negar, né? Porque o Senado não cumpre o seu papel, né? Não tem a coragem para botar um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Eu estou dando entrada nessa semana, mais um pedido de impeachment, né? Que é sobre esse caso da CBF, de interferências liminares com contratos milionários. Estou entrando com um pedido de Gilmar Mendes sobre isso. Mas o Brasil espera que o Senado, a instituição, se levante. Com Alcolumbre é muito difícil, porque mais parece um puxadinho do governo Lula e do STF, desse regime. É isso que o Senado está se prestando, esse desserviço à população brasileira, com as viagens de Alcolumbre com Lula, visitando aí os ditadores, empurrando com a barriga a instalação da CPMI e tantas outras coisitas mais que acontecem aqui nos bastidores. Eu nunca vi o Senado tão prostrado como eu estou vendo agora nesses últimos tempos. Senador, o senhor mencionou aí o nome do ministro Flávio Dino. Foi noticiado agora que ele é o relator de um caso no STF que envolve a investigação do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, pois quando o Rui Costa era governador da Bahia, ele também foi presidente do consórcio do Nordeste, que congrega ali os 9 estados do Nordeste, em que houve a compra ali de 300 respiradores pelo valor de 48 milhões de reais e que eles não foram entregues. E agora a gente sabe que o Flávio Dino, que foi colega inclusive do Rui Costa no governo Lula, é o relator desse caso. O que você acha aí dessa nova notícia envolvendo o STF? Essa turma perdeu o pudor, né? Se o ministro Flávio Dino não devolver isso, se declarar impedido ou suspeito para analisar isso, é mais uma coisa constrangedora para a República, porque é um conflito de interesse, né? Ele era governador desse consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, vou explicar para vocês que eu sou do Nordeste, é um consórcio de governos, de governadores, que decidem algumas práticas únicas ali, em bloco, para conseguir comprar coisas baratas, para conseguir fazer estratégias ali para a região Nordeste. A ideia é maravilhosa, né, do ponto de vista de gestão. Só que não aconteceu isso durante a pandemia. E lembra que eu denunciei diariamente isso como titular da CPI, como eu fui na época, sobre esse escândalo. Um detalhe importante: foram comprados 48,7 milhões de reais em respiradores da indústria da maconha, que nunca tinha produzido nenhum respirador. Essa empresa só tinha 2 notas fiscais, 2 pequenas notas fiscais, e uma delas foi para o consórcio Nordeste, né? Quer dizer, é uma empresa de fachada. E evaporou, como a fumaça da maconha, evaporou esse dinheiro, não foi comprado um respirador. Aí você pergunta para mim, será que teve nordestino que morreu por isso? De um dinheiro do povo brasileiro, que foi utilizado dos impostos pagos pelas pessoas do Nordeste. E aí o dinheiro vai, 48,7 milhões, e não some esse dinheiro, né? Aí a gente denunciou, PGR, foi um escândalo nacional, que aí eu fico vendo colegas jornalistas, né, de vocês, mas de outros veículos que foram cooptados e que ainda tem a insensatez de revelar ao vivo. Uma jornalista falou de um grande veículo de comunicação agora, semanas atrás, dizendo o seguinte: olha, a gente na época da pandemia, a gente via isso,
esse escândalo, mas se entrasse nesse quesito, ia estar colaborando para o governo do então presidente Bolsonaro, a narrativa. Olha só. Então deixaram de noticiar, de investigar, de ir à tona porque prejudicava. Ela confessou isso. Uma repórter confessa um troço desse, uma jornalista, né? Então, esse é o país do ódio que a gente vive, infelizmente, né? Da cegueira completa. Enquanto roubaram 48,7 milhões de reais e que gente morreu por isso, conterrâneos meus morreram por isso, e esse dinheiro foi parar, uma parte ia parar em Araraquara. Olha Araraquara surgindo de novo aí no cenário, né? O que é que tem a ver Araraquara com o Nordeste? Nada. Aí na investigação compraram carro, compraram outras coisas que não tem nada a ver, coisas assim esdrúxulas, né? Que foi desvio. E aí esse processo vai parar na mão de um ministro que foi governador junto com o Rui Costa no consórcio Nordeste. Quer dizer, tem interesse, é um conflito claro de interesse. Como é que pode isso dar certo? Então eu espero minimamente que o ministro Flávio Dino devolva isso. Isso para mim não dá, porque eu era governador nessa época aqui e não está correto. Então, se tiver o mínimo de bom senso, né, e de um compromisso ético, devolve isso para que caia em outro ministro. Eu sei que esses sorteios aí são muito estranhos, né? Tudo de liberdade de expressão, de censura, de perseguição política, cai com o Alexandre de Moraes, né? É um sorteio incrível, é um homem de mais sorte no Brasil, porque cai tudo com ele, né? Ainda falam que sortear. No caso da CBF, não. No caso da CBF, quando o processo já está comum, não tem sorteio, vai sempre pro quem já começou, que já teve julgamento em cima, mas não. Tiraram do André Mendonça, né, que tinha pedido para afastar o presidente da CBF na época, e jogaram para o Gilmar Mendes, que confessou que seu instituto tem contratos milionários com a CBF. Então esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil que temos para hoje, mas que a gente precisa mudar. E mudar com manifestações na rua, de forma ordeira, pacífica, mudar trocando senadores, mas para trocar mesmo, para ficar poucos os que estão aí. É só analisar como é que votaram, como é que se posicionaram, não cair em conta do vigário mais. Pegar senador que não tenha nenhum tipo de problema na justiça, processo, ver se ele se posiciona firme, ver se sente na alma que ele está firme contra os abusos do STF, por exemplo, né? Das pautas, no fim do foro privilegiado, questão da PEC antidrogas, ver o que é que ele pensa sobre aborto. O pessoal gosta de fugir desse tema também, mas revela muito o que pensa, o caráter, né? A forma de ver a vida, de valores e princípios do candidato. Trocar deputados federais é difícil, mas a população vai ter que buscar força nisso aí. Trocar deputados federais é difícil porque essas emendas, eu repito, cada senador tem direito a quase 80 milhões de emenda por ano. E deputado federal chega próximo aí, 60, alguma coisa. É difícil porque tem toda uma máquina que o cara acaba ali colocando para fortalecer aliados, dinheiro na prefeitura de um cara que é do mesmo partido ou que ele está querendo cooptar, né? E aí é difícil, mas a população tem que entender que é possível virar. Eu estou aqui, por exemplo, graças a uma percepção de renovação clara da população do Ceará, com o poderoso que era presidente do Senado, estava com a caneta na mão, com apoio do governo federal, apoio do governo estadual, prefeitura, mas o povo disse, esse aí eu não quero mais, e começou a mobilização de formiguinha, e eu estou aqui, por uma diferença de 11.900 votos. Isso é 0,00 alguma coisa, né? Então, para Deus, nada é impossível. Agora a gente vai ter que sair da acomodação e colocar nosso pensamento, pegar uma bandeira de alguém que tenha coerência. Paraná está cheio de nomes maravilhosos, surgindo cada dia outros aí, como o advogado que teve lá, peitou lá no STF os abusos, né? Tem
muitos outros nomes. Eu acho que o Brasil, cada estado sempre tem, né? E a gente precisa identificar e levantar a bandeira dessas pessoas. Ótimo, senador, a gente agradece sempre muito a sua participação, a sua disponibilidade, te espera sempre aqui no Entre Linhas, já é de casa, né? Muito obrigado, Mariana, doutor Frederico, parabéns pelo trabalho, vamos que vamos, vai dar tudo certo. Isso aí, até a próxima, senador. Bom, vou trazer aqui para a mesa, já chamaremos a Desirê Penhalba também, depois deve ter Rubinho Nunes, deputado Tito Barrichello, várias pessoas aqui hoje, mas para a gente comentar sobre algumas das falas de Lula, das falas recentes dele. Bom, ele atacou os Estados Unidos, né? Também defendeu o STF, defendeu os ministros e ainda disse que é preciso ter maioria no ano que vem no Senado para proteger o STF. Então, ao contrário do que a gente diz aqui, a importância de renovação do Senado para, inclusive, poder conter os abusos do judiciário, a gente sabe muito bem que a intenção do governo Lula é manter o STF como está, até porque tem caminhado junto aí, né, judiciário e executivo, Fred. Pois é, Mari. Até antes de analisar as falas do Lula, eu queria só analisar o evento. O Lula foi a mudança da presidência do PSB, que é o partido hoje do Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República. Quem se tornou presidente agora do PSB é o João Campos, já falamos até aqui algumas vezes dele, que é o atual prefeito de Recife, e a renovação, né, segundo a própria esquerda, uma das novas lideranças aí da esquerda brasileira. Ele, João Campos, cujo avô foi 3 vezes governador de Pernambuco, o pai, Eduardo Campos, foi 2 vezes governador e, pelo que tudo indica, ele vai ser o próximo candidato aí a governador de Pernambuco no ano que vem, porque agora ele tem 31 anos e para você ser candidato a governador você precisa ter no mínimo 30 anos para conseguir ser candidato. E ali, até uma entrevista da semana passada em que o agora ex-presidente do PSB, Carlos Siqueira, ele fez algumas ponderações interessantes ali até em relação ao PT, dizendo que o PSB e o PT divergem, por exemplo, na questão da Venezuela, em que o PT não reconheceu a fraude eleitoral praticada por Nicolás Maduro nas últimas eleições. A própria questão da concessão de asilo político à ex-primeira-dama do Peru, envolvida no caso da Lava Jato lá no Peru, que também o PSB se colocou como contrário a essa questão do asilo político. E chamou a atenção aqui para essa própria entrevista do Carlos Siqueira, em que ele disse que a Dilma designou agentes da BIM quando Eduardo Campos se lançou candidato à presidência para se infiltrar no porto de Suape, lá em Pernambuco, para conduzir uma greve ali e desgastar o governo de Eduardo Campos quando ele era governador de Pernambuco, uma denúncia grave aí, e que até onde se sabe não foi apurada até o momento, mas que ocorreu ali em 2013 e 2014. Mas em relação à fala do Lula em si, você vê novamente, primeiro, escancarar que existe sim uma aliança entre o STF e o PT para governar o Brasil hoje. Quando o Lula sai em defesa do Alexandre de Moraes, dizendo que a justiça americana, o governo americano estariam tentando interferir aí nos assuntos internos do Brasil e que ele, Lula, nunca teria tecido nenhuma crítica contra o governo americano e a justiça americana, como a gente sabe que é mentira. Inclusive, lembrando aqui de um evento recente, assim que o Trump assume o poder, a mídia deu destaque a um dos primeiros aviões que chegaram no Brasil com as pessoas que haviam sido deportadas do território americano por terem ingressado em território americano ilegalmente. E a gente sabe toda a mobilização que o governo do PT fez, incluindo o presidente Lula, para criticar o governo Trump. E, mais uma vez, aí fica escancarada essa ligação tanto entre o PT e o STF, os ministros do STF, com Lula dizendo que a esquerda tem que se mobilizar para ele eleger senadores em 2026 e garantir uma maioria para que a extrema-direita, segundo ele, não avacalhe o STF. Então você vê que, de fato, eles estão muito preocupados com as eleições do ano que vem, especialmente com a mobilização popular em torno do tema da anistia e de colocar um basta aí nos abusos do STF, elegendo os senadores para que os processos de impeachment desses ministros possam ali ter continuidade e, eventualmente, eles sejam responsabilizados por todos esses atos que eles vêm praticando, Mari. Ótimo, Fred. Vamos ouvir também a opinião da Desirê Penhalba, nossa repórter e comentarista em Brasília. Boa tarde, Desirê. Analisa para a gente também, por favor, essas recentes falas de Lula, por favor.
Muito boa tarde, Mariana, Frederico e toda a nossa audiência maravilhosa. Bom, o Frederico adiantou bastante da informação. Eu vou complementar um pouquinho dessa informação que a gente tem aqui para passar para vocês e também, além de complementar a informação, eu vou trazer também alguns comentários. A primeira questão que é importante dizer, além, né, do Carlos Siqueira, que é o ex-presidente aí do PSB, evento que o Lula estava nesse final de semana, no qual ele chegou a fazer esses comentários que a gente vai comentar, ele disse também num podcast que a Dilma havia interferido utilizando a ABIN, a Agência de Inteligência do Brasil, para investigar e aí impedir, de certa forma, que o pai do João Campos fosse candidato. Quem era, né, que faleceu? Eduardo Campos é o então candidato que estava indo muito bem nas pesquisas e ele faleceu um pouco antes das eleições, num contexto aí bastante complicado da gente analisar, dada essa informação recente agora que o Carlos Siqueira, que deixa a presidência do PSB, acabou de anunciar, ou seja, a Dilma, né, que era a então presidente, ela foi candidata à reeleição, e aí é verdade que ela utilizou a BIM, a gente precisa levar isso também em conta. Além de fazer uma correlação interessante, que é muito casual, né, perceber os dois lá presentes no palanque, que, em tese, poderiam estar em oposição, porque, afinal de contas, dadas essas inconvergências aí que o Frederico já trouxe, tem o fato da Dilma ter colocado ali, utilizado uma instituição do governo, do então governo Dilma, para investigar o pai do atual presidente do PSB. Que história é essa? Então, agora, por uma questão de conveniência política, eles estão juntos, eles estão de braços dados, sendo que houve aí uma interferência na democracia naquele então. Isso é bastante grave, isso não pode ser ignorado, mas a gente percebe como é que funciona a postura deles. Eles não estão aí interessados, de fato, em defender valores, em ideias realmente importantes de Estado para o Brasil como um todo. Não, é uma questão casuística de poder, uma vontade de permanecer, ascender ao poder. Então, isso é bastante triste da gente analisar, dada essa circunstância em que o evento aconteceu. Mas a fala especificamente do Lula, além dele ter mentido, né, que ele nunca tinha criticado a justiça americana, obviamente já criticou sim, inúmeras vezes, inclusive o próprio Trump foi criticado, e a gente percebe que ao dizer que não criticou, ele está mentindo e colocando abaixo toda a credibilidade da sua fala, como ele sempre faz. Mas é uma coisa interessante que, assim, existe toda uma narrativa por trás desse fato que eles ficam tentando trazendo o governo Lula, né, que fica tentando levantar com relação ao fato de que essa atuação da Lei Magnitsky atingir o Alexandre de Moraes seria uma forma de interferir na soberania brasileira. Mas é exatamente o contrário. E a gente precisa reforçar isso para que toda a nossa audiência entenda de fato o que está acontecendo. Na verdade, a soberania que está sendo atacada é a soberania americana, porque, afinal de contas, as pessoas que estão sendo atingidas pelo Alexandre de Moraes estão vivendo, né, são americanos ou residentes ou pessoas que estão lá nos Estados Unidos sob a lei americana. E, obviamente, a partir do momento que o Alexandre de Moraes começa a interferir na lei americana, com cidadãos americanos vivendo sob a tutela da legislação norte-americana e também com plataformas que são sediadas nos Estados Unidos, tudo isso leva a crer que quem está querendo fazer interferência na soberania de qual país é o Alexandre de Moraes com relação à soberania dos Estados Unidos. É essa interpretação que está sendo dada, é importante que se entenda. Agora, o outro ponto também que o Lula mencionou é a respeito do fato de que a pessoa que estaria sendo perseguida lá nos Estados Unidos, ela estaria passando todo o tempo fazendo coisas contra o Brasil. E aí a gente se questiona, né? A reportagem aqui da Gazeta do Povo menciona que ele está se referindo ao Alan dos Santos. Mas Alan dos Santos é um jornalista que, inclusive, já estava lá nos Estados Unidos, inclusive antes do 8 de janeiro. Ou seja, a questão estão, mais uma vez, fazendo com que o jornalismo também seja criticado, e quem mais poderia ser mencionado? Além do Alan dos Santos, tem vários outros jornalistas, Paulo Figueiredo, Constantino, muitas pessoas que estão lá fazendo um papel de jornalista, eles não estão fazendo absolutamente nada contra o Brasil, eles estão fazendo o trabalho deles, o papel deles, de investigar, e, obviamente, julgar conforme as suas análises né, políticas,
atual gestão do país. Então, na verdade, isso é muito perigoso a gente perceber que está sendo utilizado como argumento para que toda a população que está ali apoiando o Lula concorde com o fato de um brasileiro, independentemente de qual jornalista que seja, que está sendo aí perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, e por causa desse trabalho dele, tudo isso para a audiência valeria a pena, no caso, entre aspas, né? E aí, acrescentando a essa fala, não somente isso foi dito, mas também o Lula, além dele ter comentado sobre essa questão lá do fato do Alexandre de Moraes estar sendo, né, na opinião dele, injustamente perseguido, embora a gente perceba que não, o governo Lula tem ignorado as implicações dessas sanções, né, mostrando que a gente aqui está refém, inclusive, da postura do Lula, porque ele é chefe de Estado, ele representa o Brasil, e ele está, de certa forma, fazendo com que o Brasil fique em risco também, político, econômico e diplomático, com toda essa situação do Brasil estar entrando, como a gente analisa, né, numa rota de colisão entre os Estados Unidos e a atuação da justiça americana com relação a essa lei Magnitsky, que também, né, que a gente está vendo que é o parlamento norte-americano também que está tomando essa decisão. Mas a outra fala do Lula, ele disse assim, se depender dele, a extrema-direita não volta ao poder, no caso. E é interessante que ele mencionou que caso não sejam eleitos mais senadores para o Brasil na próxima eleição em 2026, a direita poderia avacalhar o STF. E o Lula disse também que, no caso, a Suprema Corte Brasileira seria uma das instituições capazes de preservar, né, e garantir o exercício da democracia nesse país. O que é bastante complicado, porque faz com que a gente perceba que ele não está nem um pouco preocupado com a ausência, né, da liturgia do cargo, com relação à atuação dos ministros, e também com o real cumprimento, né, da nossa Constituição Federal, porque isso já não está acontecendo por parte do STF. E aí, por fim, é só importante lembrar que em fevereiro desse ano, o senador Flávio Bolsonaro já havia dito que já tinham conseguido pelo menos 40 senadores já declaradamente favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí, naquela época também, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele afirmou que não pautaria o impeachment porque, na opinião dele, o Senado não seria um órgão de correção do STF. Então a gente percebe o seguinte, que o fato do Lula achar que a direita está crescendo, inclusive ele menciona isso no discurso dele do dia de ontem, ele vai lá e fala, olha, vamos participar porque a direita está ocupando as redes sociais. Isso mostra que, de fato, é uma preocupação muito grande e a direita está fazendo seu papel de conseguir atrair a atenção das pessoas, obviamente falando a verdade, mas também conseguindo convencer a população dos problemas que a gente identifica com relação a esse governo. E, por fim, se até, né, Lula começa a perceber a preocupação, é que realmente a única esperança para que a Constituição volte a ser respeitada no país e o equilíbrio dos poderes aconteça é, de fato, uma eleição para mudança do Senado de pessoas, né, de senadores realmente comprometidos em voltar a reequilibrar esses poderes, porque do contrário, realmente, a partir do momento que a gente percebe que o Executivo e o Judiciário não estão preocupados com o Brasil, ou um projeto de Brasil com valores concretos somente com a manutenção do poder, a gente realmente não teria outras esperanças, Mariana. Ótimo, Desirê, obrigada. Se der tempo, a gente volta depois a falar contigo. Agora a gente vai receber aqui o vereador Rubinho Nunes. Seja bem-vindo, vereador, mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. É uma alegria recebê-lo. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar essa tarde com vocês. Ótimo, vereador, o senhor foi eleito com mais de 100 mil votos aí, né, para ser vereador em São Paulo. Depois, agora a gente viu recebendo uma cassação aí por uma postagem sobre o Boulos no ano passado, né? O senhor, inclusive, se manifestou nas redes sociais sobre isso, né? Gostaria que o senhor comentasse, né, sobre esse evento, por favor. Pois para minha surpresa, eu acredito que de muitos, na última sexta-feira veio uma decisão do juiz de primeira instância do Tribunal Regional Eleitoral que determinou a cassação do meu mandato, como também a determinação de inelegibilidade por 8 anos, pelo fato de que eu dei um RT. Eu compartilhei
o laudo postado por um candidato a prefeito referente ao Guilherme Boulos. A decisão diz que eu teria que ter analisado o conteúdo do laudo. Respeito o juiz de primeira instância, sei que é um juiz com larga experiência, mas a decisão não tem o costumeiro acerto das decisões desse magistrado, porque naturalmente fere preceitos da justiça eleitoral, o dever de vigilância que deveria ser dado é imposto ao autor do post, não a quem compartilhou. Outras centenas, talvez milhares de pessoas também compartilharam, foram induzidas a esse compartilhamento. Isso não pode ser transferido a mim. E, principalmente, eu retirei o post 26 minutos após, tão logo surgiram dúvidas sobre a veracidade do conteúdo, que corrobora a boa-fé no ambiente político, no ambiente eleitoral. Eu, naturalmente, lamento a decisão. Meu corpo jurídico já está preparando o recurso e eu tenho a certeza de que a decisão será reformada. É importante destacar, até para suprir o que tem sido noticiado, que apesar da cassação, meu mandato não se encerra. Eu continuo 100% nas atividades parlamentares, não há eficácia imediata da decisão, como consta do próprio texto da decisão, até que haja o trânsito em julgado. E a nossa luta agora é para que o tribunal reverta essa decisão, como eu tenho certeza que irá reverter, e a justiça será feita. Nós tivemos essa decisão aí que surpreendeu na semana passada, até um precedente, lembrando aqui de um deputado federal do Paraná, Francisquini, que também foi cassado lá em 2021, também alegando ali que ele se utilizou indevidamente de meios de comunicação social, na mesma semana agora que nós teremos a retomada do julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ali ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Como é que o senhor vê aí essa possibilidade de que se venha a criar uma nova regulamentação para as redes sociais, a importância, né, o senhor sendo vítima aí, né, dessa cassação em função do exercício da liberdade de expressão hoje no Brasil? Pois é importante destacar, isso foi muito discutido com o meu corpo jurídico, que há uma distinção muito grande entre o meu caso e o do Francisquini, que é justamente a origem do fato noticiado. Não estou aqui dizendo que foi correta a cassação do Francisquini, particularmente acho que foi uma medida exacerbada contra ele, tem minha solidariedade do Francisquini. No meu caso em especial foi o compartilhamento de um conteúdo, e aí é de se destacar que o dever de diligência apontado pelo artigo 9º, utilizado na lei eleitoral, ele determina a pessoa, ao candidato que publica a notícia. Veja, você vê um laudo médico postado, já há o pressuposto, inclusive o Instituto da Medicina diz isso, de que aquele laudo é verdadeiro, ele é firmado por um médico. Tanto é que foi necessária a perícia da Polícia Civil para testar a falsidade. Eu, como leigo, não teria capacidade de afirmar se era falso ou não, de aferir se era falso ou não, uma vez que foi veiculado por um candidato a prefeito. Naturalmente, essa discussão sobre o Marco Civil da Internet, ela pode dificultar ainda mais o ambiente das informações, das notícias, da manifestação de opinião, porque o critério do que é falso ou verdadeiro, da interpretação do fato, é muito subjetivo. E, naturalmente, isso coloca em xeque a própria liberdade de expressão. Eu acredito que a liberdade, eu, enquanto liberal que sou, penso que a liberdade deve ser plena, para você poder explanar aquilo que você bem entende, do jeito que você bem quer, e ao final colher os frutos ou os prejuízos daquilo. Vamos tomar o exemplo das eleições do ano passado. O candidato Marçal lançou esse laudo. É consenso entre todas as pessoas que aquilo tirou ele do segundo turno e levou o Guilherme Boulos ao segundo turno, ou seja, mudou o ambiente eleitoral em favor justamente de quem se coloca como vítima do laudo. E é justamente isso que torna o ambiente da liberdade tão pleno e necessário. Isso deve ser mantido. Ótimo, vereador. A gente agradece muito sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Agradeço pela oportunidade, uma ótima semana a todos que nos assistem também, e com certeza essa injustiça vai ser desfeita no tribunal. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.
Agora o próximo assunto, antes trago aqui para a mesa, é o seguinte. Eduardo Bolsonaro, o presidente, o que ele disse? Que se o pai dele mandar, ele será, sim, candidato no ano que vem. E aí começam as discussões sobre, né, se vai ter mais de um nome ano que vem, né? As pesquisas que a gente trouxe aqui na semana passada, como a Atlas Intel, mostraram que tanto o nome de Tarcísio quanto o de Michele Bolsonaro venceriam Lula, né, nas eleições de 2026, com uma vantagem que nem o próprio Jair Bolsonaro teria. E aí algumas pessoas estão especulando até se haverá mais de um nome em 2026 da direita, né? Ali algum nome do clã Bolsonaro, sendo Eduardo, provavelmente, ou então Michele, e algum outro nome como Tarcísio, buscando uma centro-direita. Como que você avalia isso, Frederico? Pois é, Mari. Primeiro que assim, os governadores, que são os principais cotados aí para serem candidatos a presidente, Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio, todos eles deixaram bem claro, tirando o Caiado, de que condicionariam a sua candidatura à possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser candidato ou não. Então, especialmente em relação ao Tarcísio, Ratinho e Zema, na hipótese de o presidente Jair Bolsonaro se tornar elegível, eles deixaram bem claro que apoiariam o Jair Bolsonaro como candidato único da direita para as eleições presidenciais de 2026. Já o Caiado, se o partido permitir, ele sairia candidato mesmo assim. O que ocorre hoje é que a gente sabe que os nomes mais fortes aí são do próprio Jair Bolsonaro, como você bem lembrou, a pesquisa da Atlas Intel da semana passada, que deu um empate técnico entre o Lula e o Jair. Nós também tivemos aí os dois cenários, os dois nomes testados, tanto da Michele Bolsonaro quanto do Tarcísio, que ganhariam do Lula numa eventual aí candidatura no ano que vem. E aí surge, a partir de uma entrevista que foi concedida à revista Veja pelo Eduardo Bolsonaro, o seu nome como eventual candidato à presidência em 2026. Muito em função da articulação que ele tem feito nos Estados Unidos para que as sanções da Lei Magnitsky sejam aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que ele foi para os Estados Unidos em março desse ano, justamente com receio de que fosse eventualmente até preso com base no pedido feito pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias. E uma prisão decorrente já dessa articulação que ele vinha fazendo há algum tempo nos Estados Unidos, relativamente a essas sanções aí contra o ministro do STF, e ele se colocou, então, como um dos possíveis candidatos, mas, obviamente, mediante a escolha do pai dele. Ele falou que qualquer cenário em 2026 passa necessariamente pela decisão pessoal do Bolsonaro de apoiar um outro nome, seja o Tarcísio ou a própria Michele. Apesar de a Michele já ter dado algumas declarações de que ela não gostaria de ser candidata a presidente, ela preferiria ser candidata a senadora pelo estado do Distrito Federal. E o Eduardo, nessa hipótese, se coloca, obviamente, com um nome forte, que a gente sabe da capacidade de mobilização tanto, né, do Bolsonaro quanto dos seus filhos. O Bolsonaro que arrasta multidões por onde anda no Brasil todo, e eventualmente o Eduardo Bolsonaro, contando aí com essa marca Bolsonaro, já sairia de um patamar alto de votos, de uma intenção de votos. Vai depender muito aí do próximo cenário, a gente nem sabe se ele volta para o Brasil ainda, apesar de ele, inclusive, ele poderia eventualmente até se lançar candidato e fazer sua candidatura mesmo estando nos Estados Unidos, a legislação não proíbe que isso aconteça. Tivemos até um caso de um deputado federal na última, lá em 2018, que acabou se elegendo, ele morava nos Estados Unidos, Luiz Miranda, que se elegeu deputado federal pelo Distrito Federal, e ele fez praticamente toda a sua campanha dos Estados Unidos apenas pela internet. Então, a princípio, inclusive, essa hipótese não está vedada de o Eduardo Bolsonaro ser candidato, continuar nos Estados Unidos e concorrer desde lá, mas vai depender muito aí de fato, desse xadrez que envolve tanto a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, que a gente sabe que a princípio hoje tem duas condenações que o tornam inelegível no Tribunal Superior Eleitoral, uma pelo suposto abuso de poder político, pela reunião que ele fez com os embaixadores para tratar da questão das urnas, e a questão do abuso de poder econômico, em que ele participou ali da manifestação do 7 de setembro num caminhão que havia sido custeado pelo pastor Silas Malafaia, e se considerou que aquela doação era indevida e que ele, então, portanto, foi condenado pelo abuso de poder econômico. A possibilidade de reversão dessas condenações é baixa. A gente sabe que hoje os recursos em trâmite vão ser julgados pelo STF, e a gente sabe que com a atual composição do STF é muito difícil que essas condenações sejam revertidas. Há algumas esperanças nutridas no próprio TSE com a mudança de composição no ano que vem, em que tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça serão integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, mas surge aí um novo
player na disputa, que é o Eduardo Bolsonaro, e que com certeza, nessa hipótese, contaria com o apoio do seu pai e sai aí de um apoio, de uma mobilização grande. E vamos depender aí, esperar os próximos capítulos, que envolvem inclusive o julgamento agora do próprio presidente Bolsonaro pelo STF no processo de suposta, né, tentativa aí de golpe de Estado. Boa, Frederico. Daqui a pouco nós vamos receber aqui o deputado Tito Barrichello. Antes, a gente vai conversar com a Desirê sobre 2 assuntos aí importantes que revelam bastante o contexto todo do governo Lula. Olhem só. A Janja supera até Lula em viagens internacionais. Passou 130 dias no exterior desde 2023. Lula não ficou tão para trás assim, não. Ele teve 106 dias no exterior desde que reassumiu a presidência do Brasil. Mas é um absurdo, né? A Janja, uma primeira-dama passando 130 dias desde 2023, é um abuso, um absurdo. E o Estado e o país, né, do jeito que está. E aí também tem uma outra questão. Lula criou ou aumentou 24 vezes impostos desde 2023. É como se ele trouxesse um aumento ou uma alteração, aí uma criação de um novo imposto a cada 37 dias. Comenta pra gente, Desirê. Pois é, Mariana, eu quero trazer aqui para vocês, principalmente, essa informação sobre todos os aumentos que o Lula fez, né, de impostos desde 2023. Porque, afinal de contas, se a gente fica nessa brincadeira aí da rede social, chamando o ministro Fernando Haddad de taxade, não é sem fundamento, né? Porque, afinal de contas, ele acaba de fazer um anúncio aí de congelamento de 31 bilhões no orçamento, mas logo depois vem aumentar o imposto de operações financeiras, o IOF, além também de ter feito esse anúncio de aumentar também valores para servidores públicos. Então a gente fica bastante indignado, e aí eu quero trazer para vocês os principais. Não dá para a gente poder enunciar absolutamente todos, porque são 24 anúncios de criação ou elevação de impostos desde o início do atual mandato. E aí, quem quiser os maiores detalhes, até para poder fazer uma comparação, né, específica aí, recomendo que assine a Gazeta do Povo, porque tem lá toda a explicação de cada um desses impostos que foram majorados. Mas é importante a gente pensar a seguinte questão: se a gente for fazer uma análise assim, temporal, seria mais ou menos um anúncio de aumento ou criação de impostos a cada 37 dias, ou seja, desde que ele assumiu até hoje, um pouquinho mais de um mês, teria um aumento ou então a criação de um imposto novo. E aí eu vou mostrar para vocês, que a gente vai ficando indignado, né? PIS e COFINS e CID voltaram a incidir sobre gasolina e etanol, o que está sempre interferindo em todos os valores de tanto transporte, que a família brasileira utiliza para tudo, como também nos alimentos. A gente sabe que isso é uma coisa muito grave. Mas vamos lá. Criação de imposto sobre exportação de petróleo, mais uma vez, com relação à questão do transporte, e enfim, inferindo aí aumentando o custo do transporte do brasileiro. Agora a gente tem também a taxação de apostas esportivas eletrônicas, os bets. Aí a gente pensa, toda essa crítica com relação aos bets, a gente vê que não existe uma intenção de eliminar por completo, porque existe a taxação desse tipo de aposta, e o governo está ganhando com isso. Mais outro ponto, a criação de imposto sobre importações de e-commerce, e aí a gente vê a questão também da taxação das blusinhas para compras abaixo de $50, prejudicando também as pessoas que estão comprando pela internet, as pessoas que revendem esses produtos, e obviamente, né, atrapalhando aí que empregos e novas pessoas possam ter uma fonte extra e também uma forma de adquirir produtos que sejam mais baratos. Aí o outro ponto, elevação de IPI para armas de fogo, prejudicando aquelas pessoas que estão buscando defender a própria família, a própria propriedade, já que o Estado não tem feito a sua parte. Aí a gente percebe o aumento da criminalidade, e aí na tentativa de impedir que as pessoas possam se proteger, também há esse aumento do IPI para quem quer ter armas de fogo. Aí a gente vê aumento de imposto com relação à importação de painéis solares e também o fim da isenção para importação de veículos elétricos. Todas as saídas aí para tentar aproveitar novas tecnologias com relação a, principalmente, energias renováveis. Não, aí existe também o prejuízo
desses empreendedores e também dessas pessoas que estão tentando utilizar essas novas tecnologias. Mais uma vez, volta do PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel, que eu já falei também, mais uma vez, sobre que incide sobre a questão do transporte, retorno do DPVAT, e também imposto, aumenta, né, o imposto com relação a lucros de multinacionais. Aí a gente pensa, mas são pessoas ricas, mas essas são as pessoas que empregam. E se essas multinacionais estão aí aumentando ou tendo que pagar mais impostos, é claro que vai ficar mais difícil para que essas empresas aumentem a sua atuação no Brasil, empreguem mais pessoas. Então a gente percebe que o aumento do desemprego também está bastante vinculado a esse tipo de ação. E também reoneração de folha de pagamento de municípios, setores econômicos, fim do PES, prejudicando o pessoal aí da área de cultura. Então, é muito grave a gente analisar tudo isso, porque, em primeiro lugar, traz uma grande insegurança jurídica. A pessoa que vai empreender no Brasil analisa, a princípio, uma perspectiva de retorno sobre aquilo que ele vai investir, e, no final das contas, é muito maior, porque o governo vai lá e aumenta todos os tributos. E, obviamente, só faz investimentos no país. Em contrapartida, a gente percebe que isso, a princípio, pode aumentar a arrecadação, mas no futuro pode até chegar a reduzir a arrecadação. Como eu falei para vocês, tem a perspectiva de aumento de desemprego, fuga de capital estrangeiro, e, obviamente, o Brasil é muito prejudicado com isso. Inclusive, tem até uma intenção do governo Lula, até mesmo de taxar as big techs, mas isso ainda não foi consolidado. Eu estou trazendo aqui uma expectativa que pode ainda sair do papel, prejudicando ainda mais o brasileiro. E aí, na outra visão, né, por um lado, um braço do governo que é arrecadatório, e por outro, aquele que gasta demais, e principalmente com coisas supérfluas, né? Então, fazendo esse somatório, do outro lado a gente tem o fato da Janja superar o Lula em viagens internacionais. Lembrando que a Janja, ela não possui nenhum cargo público, ela é apenas a mulher do presidente da República. E aí, qual que é o interesse, qual que é a intenção que o Brasil tem em investir tanto em viagens internacionais para a Janja? De fato, concretamente não existe nenhuma, muito pelo contrário, ela acaba fazendo com que o Brasil passe muito vergonha lá fora. Mas é só para poder trazer exemplos para vocês, que vocês entendam como está grave e triste a situação do Brasil, Mariana. É verdade, Desirê, muito obrigada pelas suas análises. A gente espera a Desirê novamente na quinta-feira. Até lá, Desirê. Até, fiquem todos com Deus. Amém, você também. Pois é, eu estava conversando até esses dias com uma pessoa muito querida para mim sobre como tá difícil para o brasileiro viajar. Se anos atrás a gente conseguia dar um jeitinho, às vezes, e agora parece praticamente impossível para a maioria. E aí a gente vê a primeira-dama passando 130 dias no exterior desde 2023. Isso é para esfregar na nossa cara que a gente trabalha e paga muito imposto. É para alguns privilegiados mesmo aproveitarem, né? Bom, vamos receber agora o deputado Tito Barrichello aqui no Entre Linhas. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana. É um prazer conversar com você, Zé Gazeta, do Entre Linhas. Você sabe que eu estou no meio de uma sessão legislativa aqui na Assembleia Legislativa, né, que é a Casa do Povo. Então é um prazer conversar com vocês sempre sobre os mais diversos assuntos. A gente sabe que a gente tem um governo Lula aí, né, que gosta bastante de MST, de invasões, apoia normalmente esses movimentos. O que o senhor tem feito, né, para tentar evitar essas invasões, pelo menos no Paraná, né, e que de repente pode servir de exemplo aí a nível nacional? Mariana, a primeira coisa que nós temos que compreender é que nós temos um Código Penal no Brasil. E no Código Penal existem os crimes contra o patrimônio. E nos crimes contra o patrimônio, no artigo 161, e eu digo porque eu sou professor de direito penal e sou delegado de polícia, nós temos o crime de esbulho possessório, que é você, mediante violência ou grave ameaça, ou mediante a participação de duas ou mais pessoas, invadir propriedade alheia. Então, invadir propriedades é crime, sim, no nosso país. Isso jamais, em tempo algum, pode ser fomentado. No entanto, infelizmente, nós temos alguns partidos de esquerda, e um desses partidos de esquerda hoje, tem como presidente da República o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que eles fomentam, que eles apoiam invasões de terra, ou seja, eles fomentam crimes. Se fomentam crimes, estão fazendo eles apologia a fatos criminosos. E aqui no Paraná, Mariana, a população é ordeira, a nossa população é trabalhadora e a população não é favorável a invasões de terras.
Infelizmente, isso tem acontecido. O que nós temos feito aqui? Nós temos feito audiências públicas, nós temos oficiado o governo em toda e qualquer situação que haja uma invasão de terra. Eu tenho visitado as invasões como presidente do Bloco de Segurança Pública e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, cobrando do governo estadual medidas para que a nossa polícia, que é a polícia investigativa, que é a polícia civil, e também a polícia militar, que é a polícia ostensiva, façam o seu trabalho. Ou seja, quando uma área de terra for invadida, os criminosos, porque são criminosos, os criminosos têm que ser imediatamente tirados do lugar. Por quê? Porque é possível, a legítima defesa da propriedade é prevista em lei. Todos podem defender seus direitos, inclusive o patrimônio. Então, uma área de terra invadida, o proprietário tem o direito, sim, de pedir auxílio, mesmo sem decisão judicial, para que a polícia faça o seu trabalho. É a mesma coisa que invadir uma casa, é a mesma coisa que tomarem o seu veículo, sua bicicleta ou sua carteira. É crime contra o patrimônio. Então, o que nós temos feito é isso, é cobrado do governo do Estado, cobrado do secretário de Segurança Pública, ido aos locais e mostrado para a sociedade a barbaridade que são essas invasões. Porque são criminosos, não são agricultores que buscam ocupação. Não, isso não é verdade. Deputado, nós pudemos compartilhar aqui na semana passada um vídeo para os nossos espectadores com uma fala do senhor Renato Freitas, que também é deputado estadual no Paraná. Ele que, né, conhecido por ter invadido uma missa aqui em Curitiba, durante inclusive que poderia em tese ele constituir o crime de ultraje a culto. E queria saber em relação à fala dele, atacando até o governador do estado do Paraná e os seus colegas deputados, se há ali qual hoje, se existe alguma representação contra ele no Conselho de Ética e como o senhor avalia aí o comportamento dele na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele representa, infelizmente, uma parte da sociedade, uma parte dessa de esquerda. Ele tem legitimidade porque foi eleito, mas as pautas dele, sem dúvida alguma, não vão ao encontro do interesse maior da população. Ele chamou o nosso governador do estado de assassino e, um tempo atrás, inclusive, estive hoje na Comissão de Ética e me manifestei pela cassação do mandato dele. Ele invadiu a Assembleia Legislativa, juntamente com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, juntamente com a PP Sindicato, quebraram os vidros da Assembleia Legislativa, eu vou repetir, quebraram os vidros, interromperam uma sessão e lesionaram 2 policiais. Até agora ele não teve consequência nenhuma. Eu até brinco, eu queria ver se eu, delegado Tito Barrichello, que sou de direito, com as pessoas que me seguem, que vestem camisa verde e amarelo, tivessem feito a mesma coisa. Seria um exemplo similar àquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Só que em 8 de janeiro, todos foram punidos de uma forma exemplar. E aqui o seu Renato Freitas não teve consequência nenhuma. Hoje me manifestei na Comissão de Ética pedindo a cassação do mandato dele. Inclusive, foi aprovado um parecer para que ele seja levado à comissão pela punição em relação àquela invasão da Assembleia Legislativa. Em relação à questão de ter chamado o governador de assassino, também já representei pedindo sua punição. Por quê? Porque ele faz um desfavor à sociedade. Ao invés de fomentar a segurança pública, de apoiar nossa polícia militar e civil, e muitas vezes nós, policiais, erramos. Sim, para isso que existe uma corregedoria, para isso que existe o Ministério Público, para isso que existe o GAECO. Mas a intenção dos nossos policiais é acertar. E nós não podemos permitir que o Paraná se transforme naquilo que já se transformou alguns bairros do Rio de Janeiro. Eu subi os morros dos bairros do Rio de Janeiro, Favela Rocinha, Favela da Maré, há pouco tempo. E eu vi o que é a ausência de Estado. Lá, pessoas armadas com fuzis, cidadãos comuns, veículos sem placa e ausência da polícia. Lá a criminalidade tomou conta e já cooptou a sociedade. Nós não podemos permitir essa mesma conduta aqui no estado do Paraná. Por isso nós temos que ser rigorosos com relação à criminalidade. Inclusive agora no Parolim, dias atrás, foi filmado criminosos trocando tiros entre si, que é uma situação comum e que chamou a atenção da população porque foi filmado. E é algo que nós temos que enfrentar, sem dúvida alguma. Por quê? Porque essa criminalidade organizada está cada vez maior. Eu tenho uma CPI
uma comissão parlamentar de inquérito que está parada ainda, não tem o número de suficiente assinaturas, para nós apurarmos essas organizações criminosas que tentam tomar conta no Paraná. Porque aqui eu digo a vocês, como delegado de polícia que eu fui de homicídios, nós temos PCC forte, primeiro comando da capital, nós temos PGC, primeiro grupo catarinense, que é uma organização criminosa de Santa Catarina, nós temos o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, nós temos a máfia paranaense, então nós precisamos enfrentar essa criminalidade. E quando a nossa polícia atua, infelizmente, muitas vezes acontecem mortes. Por quê? Porque o policial não pode esperar ele estar alvejado ou ferido para atirar no criminoso. Se o criminoso atira no policial, obviamente ele não vai se dar bem, porque o nosso policial é treinado e isso acaba subtraindo a vida desses criminosos. E aí, o seu Renato Freitas, o que tem feito? Subido na tribuna e chamado nossos policiais assassinos. Eu digo a vocês, nossos policiais são muito honestos, muito trabalhadores, e aqueles que porventura se desviarem têm que ser punidos, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Mas a nossa polícia ainda é a melhor polícia dos 27 entes federativos. Estamos muito aquém de polícias como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa, mas nós temos uma boa polícia. O que nós precisamos, em verdade, vou dizer a vocês, é uma reforma constitucional, passando para os estados a competência para legislar sobre direito penal, como tem nos Estados Unidos da América. Cada estado tem a sua legislação, e não é difícil isso. É simplesmente uma emenda constitucional que mude o artigo 22, inciso 1º, onde está que compete à União legislar sobre direito penal, que se passe para os estados. Aí é muito mais fácil. Cada estado terá a sua realidade, porque nós temos muitos Brasis. A realidade aqui do estado do Paraná é muito distinta do Acre, do Rondônia, de Roraima, do Amazonas, ou do Maranhão, lá do seu Flávio Dino. Nós temos uma realidade própria aqui no estado do Paraná e nós sabemos o que nós precisamos. Aqui no Paraná, nós precisamos de mais policiais, precisamos de uma legislação rigorosa, que bandido fique efetivamente na cadeia. Aqui nós não precisamos de saída temporária, aqui nós não precisamos de liberdade provisória, aqui nós precisamos de penas rigorosas para crimes graves. Não estou falando em prender alguém e deixar na cadeia porque furtou um chocolate no supermercado. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que estupradores contumazes, assassinos contumazes têm que ficar na cadeia. E para isso temos que mudar a nossa legislação e realidade aqui no estado. Sonho como político. Por quê? Porque a partir disso nós mudaríamos a realidade de todo o Brasil. Cada estado decide se quer dar porte de arma ou não, cada estado decide o que quer para a sua sociedade. E é muito mais fácil, vocês concordam comigo? Nós cobrarmos do governador Ratinho alguma questão do que cobrarmos do presidente da República. É muito mais fácil nós cobrarmos dos deputados estaduais do que nós cobrarmos lá dos 513 deputados federais e dos 81 senadores. Tudo é muito difícil em Brasília. Eu tenho ido muito a Brasília cobrar minhas pautas federais, mas não é fácil eu conseguir resultados. Aqui na Assembleia é muito simples. Se eu quiser conversar agora com o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia, ele me atende. Eu, como presidente da comissão do Bloco de Segurança Pública, sou atendido pelo governador. Agora, vai fazer isso em Brasília? É praticamente impossível. Então, nós vivemos essa realidade. Temos que mudar o Código Penal, precisamos de uma legislação mais rigorosa e também temos que compreender a necessidade de mudarmos o contexto em que as coisas são colocadas aqui na Assembleia Legislativa. A punição, como já disse, do deputado Renato Freitas é imprescindível. E eu acredito que depois da reunião de hoje, até eu posso disponibilizar o vídeo para vocês da sessão da Comissão de Ética que eu faço parte, tenho certeza absoluta que ele vai ter alguma consequência gravíssima. Ótimo, deputado. A gente agradece muito sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Eu agradeço a oportunidade, me disponibilizo aqui na Assembleia Legislativa para sempre conversar com vocês e levar um pouco do que acontece dentro da Casa Legislativa para o Entre Linhas, porque o trabalho de vocês é sensacional, é maravilhoso, nesses tempos difíceis que nós vivemos. Eu até hoje, na Comissão de Ética, eu fiz uma colocação bastante interessante, porque nós temos câmeras de segurança que demonstram o ataque à Assembleia Legislativa.
e todas as câmeras de segurança estão disponíveis, diferentemente das câmeras de segurança lá do dia 8 de janeiro. Lá haviam 185 câmeras de segurança, e vocês sabem muito bem que o seu Flávio Dino entregou apenas 4. 181 desapareceram. Ele diz que perderam o prazo, se passou o prazo de 30 dias e perderam as imagens. Então você vê como é difícil Brasília. Tudo é difícil, questões escusas. Se isso acontecesse aqui na Assembleia Legislativa e as imagens fossem apagadas, anularia toda e qualquer investigação, porque câmeras, que é uma prova objetiva, serve tanto para condenar quanto para absolver. Esse é o Brasil que nós vivemos. Agradeço a oportunidade. Ótimo, até a próxima. Voltando aqui para a mesa e voltando também ao assunto da Janja, passeando pelo exterior por 130 dias desde 2023. Lula também não ficando tanto para trás, 106 dias também no exterior desde que reassumiu a presidência. Qual a sua opinião, Frederico? Pois é, Mari, a gente vê que a Janja viajando o mundo com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. E segundo a apuração, só em 2023 e 2024, ela com a sua assessoria e com essas viagens todas, custou por ano ali uma média de 2 milhões de reais. Então, 2023 e 2024 chegando aí a um montante de 4 milhões. Ela tem 8 assessores hoje, à disposição integral da Janja para ela fazer as atividades dela enquanto primeira-dama e custando aí 4 milhões aos cofres públicos desde o início do governo Lula. E aí a gente começa a entender o porquê de a Janja ter, na viagem à China, conclamado o ditador Xi Jinping a auxiliar o Brasil na questão da regulamentação das redes sociais. Justamente para que esse tipo de informação não chegue às pessoas, de que as pessoas não saibam como é que o dinheiro, né, do pagador de impostos tem sido gasto. E com essas viagens, que a gente sabe que a Janja não tem qualquer cargo público, porque primeira-dama não é um cargo, esses gastos são completamente ilegais, inconstitucionais. Você teve a tentativa aí do advogado-geral da União, Jorge Messias, de fazer um arremedo de norma ali. Ele fez uma portaria no âmbito da AGU para tentar ali dar vestes de legalidade a esses gastos que têm sido feitos, dizendo que ela teria ali uma posição simbólica dentro do governo, daí a importância, né, de até, inclusive, normatizar a atuação da primeira-dama, que a gente sabe que não tem hoje. Fica muito claro, se o Lula quiser que ela assuma esse papel de representatividade do governo brasileiro, então ele assuma o ônus político de indicá-la como ministra de Estado. A súmula antinepotismo, ela proíbe que você indique familiares para cargos dentro do governo, mas não impede, por exemplo, que você indique um familiar para um cargo de natureza política, como é o cargo de ministro. Ele indique, aí ela vai ter que arcar com o ônus de ser ministra de Estado, com o escrutínio do Tribunal de Contas da União, do Poder Legislativo, em cima das atividades dela, fiscalizando os gastos, fiscalizando os atos que ela vier a praticar nessa condição. Agora, o que não dá para a gente aturar e suportar ela fazer esses gastos a 3x4 e não querer ser responsabilizada e não querer ser cobrada pelas suas falas. Há uma informação de bastidor que eu recebi, não posso revelar a fonte, mas de um grande veículo de comunicação nacional em que foi dada uma ordem para a redação de que não pode se tratar do nome da Janja aqui nesse veículo, porque senão a gente está com receio de sofrer uma retaliação do governo. A gente sabe que o governo federal é o maior anunciante do mercado de mídia no Brasil. Então, veja, as pessoas com medo de falar no nome da Janja, inclusive com essa norma aí de uma das redações dos maiores veículos do Brasil, de que o nome da Janja a gente não pode tratar porque o Lula vai ficar irritado e o governo vai nos pressionar aí por todos os meios, né, que a gente sabe quais são esses meios. Então, preocupa ainda mais sabendo de tudo isso nessa semana em que daqui a 2 dias, no próximo dia 4, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento aí da questão do Marco Civil da Internet, o artigo 19, que a gente tem falado algumas vezes aqui, e é importante que as pessoas estejam atentas a esse julgamento, pois a liberdade de expressão na internet no Brasil está em risco com esse julgamento. O Supremo Tribunal Federal quer que as redes sociais passem a censurar os brasileiros, segundo uma série de tipos ali, discurso de ódio, e uma série de outros conceitos que a gente chama em direito de conceitos jurídicos indeterminados, em que as redes sociais, se não censurar os discursos, serão multadas. E a gente já tem um exemplo muito claro disso, uma legislação alemã de 2017, em que os cidadãos alemães, desde a aprovação dessa lei, que está vigente desde 2017 na Alemanha, têm sido calados e perseguidos. Então, a importância das pessoas saberem desse julgamento, inclusive pressionar os deputados e senadores para que, eventualmente, se o Supremo Tribunal Federal julgue a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, seja aprovado o mais rápido possível uma nova legislação pelo Congresso para deixar
muito claro que sim, ainda vige a liberdade de expressão no Brasil. O artigo 5º está lá expressamente um dos direitos fundamentais dos brasileiros, e a gente não pode permitir com que os brasileiros sejam calados justamente para esconder esse tipo de fato, como é o gasto desarrazoado, completamente abusivo da dona Janja viajando aí o mundo com o nosso dinheiro. Verdade, Frederico. Bom, você sabe, né, que comentários como esse, corajosos, você não encontra em qualquer canal, no YouTube, em qualquer jornal. Por isso, é importante você assinar a Gazeta do Povo, e a gente tem uma promoção especial, apenas R$ 1,90 por mês, pelos 6 primeiros meses. Está imperdível, e aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta, ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Bom, a gente agradece muito a sua companhia nessa tarde. Obrigado também, Frederico. Obrigado, Mário. Uma ótima semana a todos os espectadores e até amanhã. Isso aí, amanhã a gente volta às 15h. Não perca também toda a programação da Gazeta do Povo, desde as 7h da manhã até a noite. A gente espera vocês às 15h amanhã, então, e a semana inteira. Fiquem com Deus e até lá.